Boa noite, irmãos, queridos amigos, amada igreja. Convido a todos vocês a se colocarem de pé. Vamos fazer a leitura de 8 versos do Salmo de número 34, um salmo do profeta e rei Davi. Salmo 34, versos 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome. Assim como o salmista Davi, o desejo do nosso coração é que o louvor esteja sempre em nossos lábios. Ensina-nos, ó Deus, a glorificar o teu nome e que a nossa alma, ó Deus, realmente se alegre no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a reconhecer a grandeza que o Senhor é e sempre foi e sempre será. Que nós, ó Deus, possamos ter a certeza de que no dia da nossa angústia podemos confiar e clamar ao Senhor e o Senhor atenderá ao nosso grito de socorro, Pai. Pedimos ao Senhor que nos abençoe essa noite, de forma que tudo que nós fizermos aqui hoje possa realmente ser para a honra e glória do teu nome. Abençoe, ó Deus, de forma que nosso caráter possa ser moldado segundo o caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor, o varão perfeito que é realmente o nosso grande exemplo. Que o nosso louvor seja perfeito e agradável ao Senhor. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que gostariam de estar conosco aqui nesse santo ajuntamento, mas por diversas razões estão impedidos. Que eles possam provar também da tua graça e da tua misericórdia, onde quer que eles estejam. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos cantar louvores ao Senhor. Esse é o momento da gente fazer isso com muita alegria. Cantemos ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção,
pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter um momento de oração, de gratidão, aproveitar esse momento e fazer um convite à igreja sobre a nossa programação. Então, a gente vai orar por essa programação e eu os convido a participar. No próximo final de semana, sem ser agora, de agora a 8, né, dia 15 de agosto, nós teremos um encontro de homens. Acontecerá aqui no espaço da igreja, às 20 horas, com o pastor Felipe Niel. Pensaremos sobre o tema O Coração da Masculinidade. Ainda aproveitando a presença do pastor Felipe, no sábado, dia 16, é o Encontro das Mulheres, Doutrina que Modela a Vida. A celebração acontece, a ministração acontece às 10 horas, mas às 9 horas as mulheres têm um café programado, então é um convite para as mulheres. E no dia 30, no final do mês, 30 de agosto, acontecerá o nosso Passeio 2025. Então, você também está convidado. Nos procure o quanto antes para fazer a sua inscrição. Nós temos apenas 150 vagas e um ônibus com 45 lugares. Então, se você pretende ir de ônibus, tem que nos procurar antes, porque lotou essas 45 vagas, você vai depender da carona de alguém ou tirar o seu carro da garagem, tá bom? E agradecer ao Senhor pelo evento que nós tivemos organizado pela JB Kids, pela equipe do JB Kids esse final de semana, a EBF, que foi uma bênção, edificou realmente as nossas crianças, foram todas muito abençoadas e a igreja também foi abençoada. Eu vou convidar aqui à frente o pastor Jader para fazer essa oração de gratidão ao Senhor pelo que aconteceu e por tudo que Ele tem ainda preparado para nós. Oremos. Ó Senhor, queremos te louvar pelas tuas bênçãos derramadas sobre o teu povo. São tantas, Senhor, mas nós queremos publicamente expressar a nossa gratidão. Obrigado pelo ministério JB Kids, que tem sido verdadeiramente uma bênção para as crianças dessa igreja, para as famílias que têm, Senhor, pregado fielmente o Evangelho para as crianças de maneira compreensível, acessível a elas. Obrigado porque sabemos que no sábado e domingo essa programação foi algo que certamente ficará na memória de cada uma das crianças. Que o Senhor nos dê a oportunidade de repetir eventos como esse, muitas vezes ainda em nossa igreja. Senhor, nós te apresentamos também o passeio que queremos fazer no dia 30 de agosto, com a tua bênção, com a tua graça. Todas as vezes que essa programação aconteceu foi muito bom para conhecer nossos amigos, irmãos, estreitar laços e ter um tempo bom juntos ali naquela chácara. Que o Senhor também nos leve e nos traga em paz, nos dê um dia onde o tempo possa favorecer para que possamos glorificar o teu nome, também através da comunhão do teu povo ali naquele lugar. Ó Senhor, nós te apresentamos também a vida do pastor Felipe Niel, que virá na próxima semana para falar aos homens, às mulheres, aos pastores. Senhor, que o Senhor prepare cada um desses momentos, prepare também o nosso coração, ó Deus.
que seja como uma terra fértil, onde possamos ouvir a Tua palavra e dar atenção à Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor Jesus nos diz que nós somos santificados na medida que obedecemos e ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E o Senhor nos santifica através da exposição à Tua verdade. Por isso que o Senhor prepare tudo o que for necessário na viagem, Daniel, guarde o livro de todo mal, e que esse tempo que Ele estiver entre nós aqui seja um tempo de bênçãos para a Tua igreja, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor, mas antes eu gostaria de convidá-los a ler mais uma porção da Escritura. Carta aos Efésios, capítulo número 2, verso 1 em diante. Diz assim, Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, essa é a nossa realidade, das trevas para a luz, por pura e simplesmente graça do Senhor. Vamos cantar louvores a esse Deus que fez tão maravilhosa obra em nossas vidas. Fiquemos de pé. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos entrar agora numa nova série, Exemplos de Fé, e o convocado para nos abençoar com a ministração da palavra hoje foi o irmão Pedro Souza. Eu convidei ele aqui à frente. Irmão Pedro, que Deus te abençoe, nos abençoe nesse momento, e que nós, como o pastor Jade orou, nosso coração seja terra fértil para essa semente cair e florescer. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém, pastor. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor. Amém? Que alegria poder estar aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor nesse culto, nesse santo ajuntamento. É muito bom poder rever os irmãos. Estou revendo aqui alguns rostos muito queridos e eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Que Deus nos abençoe, então, nesse tempo em que estaremos meditando na santa palavra do Senhor. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 5. Como o pastor Bruno falou, nós iniciaremos uma série de mensagens que falarão especificamente sobre grandes heróis, grandes expoentes da fé. E nós começaremos com esse texto de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21, nós leremos até o 24, amém? Gênesis 5, 21 ao 24. Série Exemplos de Fé. Como a vida de Enoque inspira a nossa jornada com Deus. Vamos à palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, nós rogamos a Ti, agora diante da exposição da Tua palavra, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para que possamos receber, entender, ser encorajados pelo Senhor, de acordo com a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, glorifica o Teu nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na exposição de hoje nós iremos falar sobre o homem de Deus chamado Enoque. Enoque é um dos personagens aqui que aparece na genealogia, lá no início do capítulo 5, é a sétima geração após Adão. E nós vamos entender um pouco quais são as suas marcas, as suas principais características, o seu coração e o porquê ele foi conhecido como um homem que andava com Deus. Com base nessa reflexão, nós pensaremos em 3 requisitos, ou 3 características, ou podemos chamar também de 3 virtudes fundamentais para todos aqueles que desejam andar com Deus, que entenderam a importância dessa premissa na vida cristã e desejam caminhar com Deus. Quando nós pensamos sobre Enoque, nós temos, na verdade, algumas informações importantes sobre Enoque, embora a Bíblia fale pouco sobre esse herói da fé. Nós temos relato de Enoque no livro de Gênesis, nós também vamos ver ali alguma informação em Hebreus e em Judas. Mas as características mais marcantes desse homem de Deus é que ele andou com Deus e que Deus o tomou para si. Não há muita informação sobre a infância e a juventude de Enoque. Já sobre a sua vida adulta,
nós lemos aí que Enoque teve um filho aos 65 anos. E esse filho é chamado Matusalém ou Metusalém. É a mesma pessoa, apenas com uma variação. E Enoque andou com Deus por mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Comparados aos demais contemporâneos da sua época, nós podemos dizer que Enoque teve uma vida relativamente curta. Um jovem, né, irmãos, de 365 anos apenas. Mas, a gente olhando lá para a faixa etária daqueles homens daquela época, por exemplo, Adão viveu 930 anos. Matusalém, o seu filho, que nós lemos aqui no texto, 969 anos. Noé, 950. Então, a faixa etária aí, né, a longevidade era grande. E quando nós olhamos para Enoque, só 365 anos. Mas o que nós podemos aprender sobre esse homem de Deus, né? Muito interessante quando nós lemos lá no texto sobre essa expressão: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porquanto Deus para si o tomou. Em outras versões, nós vamos ler as expressões: e já não era, e já não se viu mais. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos nisso, né, quando ele não se vê mais, porque Deus, e aqui entra essa conjunção, né, porquanto Deus, isso faz toda a diferença na vida de um homem, quando Deus, né, passa a ser o governo, passa a ser o Senhor, passa a ser o Rei soberano na vida dessa pessoa. A graça do Senhor nos cobre, a sua justiça nos envolve, e a conformidade com a imagem de Cristo passa a ser a evidência principal na vida desse homem de Deus, que é governada pelo Senhor. Então, já não vemos mais a pessoa em si, mas sim essa graça que nos envolve. E quando eu estava preparando isso e pensando nessa questão, eu lembrei muito de um livro que impactou muito a minha vida, e os irmãos devem conhecê-lo, que é A Treliça e a Videira, um livro do Cory Marshall e do Tony Payne. E esse livro ele faz uma comparação da treliça e a videira, né? A treliça como estrutura e a videira, né? A vida que brota sobre essa estrutura. E nós pensando sobre esse aspecto, nós podemos também comparar ao homem que Deus toma para si, ao homem que já não aparece mais, que já não é mais visto. Quando a vida de Deus passa a ocupar os espaços, né, a natureza desse homem, ele passa a ser coberto pela presença do Senhor e já não deve mais ser percebido, né? E eu começo a fazer algumas provocações a mim mesmo e aos irmãos, né, a respeito dessa vida, né, que nós professamos ter, a vida de Deus, né, nós assumimos a nossa fé. E como que nós somos vistos hoje? Será que as pessoas, ao olharem para nós, será que quando as pessoas nos percebem, nos observam, o que eles mais veem em nós? Qual é a principal evidência? O que está mais claro, o que está mais nítido? Lembro de um episódio onde um certo leproso se aproxima do Senhor, e esse homem estava cheio de lepra, o texto diz, e aquele homem estava cheio de lepra. A lepra ali naquela ocasião era o que estava em maior evidência na vida daquele homem, ao ponto das pessoas olharem para ele e não perceberem qualquer outra coisa de imediato a não ser a lepra. E nós, irmãos, quando nós estamos caminhando nesse mundo, no nosso trabalho, nas nossas atividades, na nossa família, dentro da igreja, que tipo de percepção que as pessoas têm com relação a nós? Será que Deus tem nos tomado? Será que a nossa conformidade tem se parecido mais com Jesus, ao ponto das pessoas olharem para nós e eu não vejo mais o Pedro, eu não vejo mais o Bruno, o Jader, eu não vejo mais, eu vejo Deus nessa pessoa. Uma outra pessoa que também chama a nossa atenção como um dos homens que andaram com Deus é o próprio Noé, que nós falamos agora há pouco, que está lá em Gênesis 6.
Mas eu quero chamar vocês para a gente ler juntos esse texto de Hebreus 11. Hebreus 11:5 vai dizer uma característica de Enoque, e é muito interessante isso, que a gente possa perceber essa questão. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, antes dele passar por essa experiência sobrenatural de ter sido tomado por Deus, de não passar pela morte, ele obteve testemunho, irmãos. Testemunhos. Guardem essa palavra. Enoque foi um homem que andou com Deus e que obteve bom testemunho. Uma outra característica que eu vejo em Enoque, lá em Judas, nos versos 14 e 15, o livro de Judas vai dizer a respeito de Enoque o seguinte: também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e repreender todos os ímpios, dentre eles todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então Enoque profetizou a respeito de um justo juízo do Senhor contra os ímpios, contra as suas obras ímpias e contra as suas palavras insolentes. Um homem que andou com Deus, um homem que obteve um bom testemunho, um homem que profetizou, um homem que pregou. E avançando, andar com Deus implica em muito mais do que um estilo de vida, irmãos. Nós precisamos assentar isso no nosso coração. É muito mais do que uma vida religiosa, ou assumir comportamentos e posturas condizentes com a sua fé. É muito além disso. Alguém pode aprender comportamentos. Isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa está efetivamente andando com Deus. Vamos analisar primeiro o que não é necessariamente andar com Deus. Primeiro a gente vai observar o que não configura essencialmente alguém que está caminhando com Deus. Primeiro, frequentar uma igreja. Isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa que frequenta uma igreja, que participa dos cultos, que está vinculado a uma determinada denominação, isso não quer dizer essencialmente que essa pessoa caminha com Deus efetivamente. Nós vemos muitas pessoas que caminham anos na igreja, que estão vinculadas ao corpo de Cristo, mas que não têm essa devoção, esse amor, essa afeição pela pessoa de Cristo. Orar antes de certas decisões, ou quando se vê em situações de aperto, isso também não configura alguém que efetivamente está andando com Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Muitas pessoas hoje, quando estão passando por situação de dificuldade, qual é a primeira coisa que eles pensam? Ai, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como é que eu vou dar conta dessa situação? Ou preciso definir uma situação, preciso tomar uma importante decisão. Deus, me ajuda com essa decisão. Isso não quer dizer que essa pessoa tem uma caminhada com o Senhor. Praticar atos de caridade, tudo isso também não configura. Embora essas coisas que eu acabei de falar fazem parte de alguém que conhece o Senhor, que ama o Senhor e que tem prazer nela, frequentar uma igreja, isso por si só não configura essencialmente uma pessoa que caminha com Deus. E eu quero pensar com vocês sobre 3 aspectos que são fundamentais para que nós possamos, assim como Enoque, andar com Deus. Primeiro, irmãos, ouçam, quanto aos nossos pensamentos. Segundo, quanto às nossas palavras. E terceiro, quanto às nossas atitudes. Nós precisamos estar atentos quanto a essas coisas. Enoque andava com Deus e isso aponta inicialmente para alguém que está constantemente com os pensamentos voltados para o alto,
para o reino, para a sublimidade da glória da presença do Senhor. Se os nossos pensamentos, escute isso, não forem ocupados por essas coisas, outras coisas certamente ocuparão a nossa mente. Aquele ditado popular que nós ouvimos muito, né, que a mente vazia é a oficina do diabo, é meio contraditório porque não existe a possibilidade de alguém estar com a mente totalmente vazia. Ou a sua mente está ocupada com os pensamentos que são do alto, do reino, da eternidade, do Senhor, ou seus pensamentos invariavelmente estarão ocupados pelas coisas desse mundo. Colossenses 3:2 vai nos dizer: pensai nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Filipenses 4:8, também a respeito do nosso pensamento. Esse texto, irmãos, nós precisamos memorizá-lo, catequizar, repetir, ensinar durante toda a nossa vida. Finalmente, irmãos, olha a exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então está muito claro aqui o que deve ocupar o nosso pensamento, irmãos. As coisas que são do alto. Não há possibilidade de nós andarmos com Deus, tal como Enoque andou, se o nosso pensamento estiver constantemente ocupado por coisas que são impurezas, maledicências, pecado. Tem irmãos queridos que a mente dele funciona como uma máquina de produção de moralidade. Isso não convém aos santos, não deve ser assim. Pelo contrário, irmãos, a palavra é tudo que for puro. Queridos, como nós precisamos, como o pastor Judiclei fala, resgatar algumas palavras que são caras, né? Que são necessárias para o nosso entendimento cristão. A pureza, pensamento puro, vida pura, santidade. Então Enoque tinha os pensamentos voltados para o alto. E essa é a primeira característica dos homens e das mulheres de Deus que querem andar com Deus. Cuida dos seus pensamentos, meu irmão. Cuida daquilo que você tem pensado. Cuida daquilo que você tem maquinado. Cuida daqueles momentos onde parece que ninguém o vê, né? Que você está ali relaxando, quietinho, deitado na sua cama, e só você e Deus sabe o que está passando na sua mente. Seria um desafio, né? E uma grande polêmica. Imagine os irmãos se alguém pudesse gravar com um chip todos os pensamentos que passaram na nossa mente nessa última semana. Nessa última semana. Se alguém conseguisse registrar isso, e aí colocasse lá, desse lá para os meninos lá da mídia lá, e eles projetassem aqui todos os seus pensamentos. Eu não sei os irmãos, mas certamente eu ficaria muito envergonhado, porque a nossa mente, irmãos, é uma fábrica de pensamentos, e se nós não vigiarmos, se não estivermos atentos com aquilo que passa pela nossa cabeça, nós certamente seremos envolvidos pela sagacidade do inimigo, e quando pensamos que estamos de pé, já teremos caído. Então, cuide dos pensamentos, pense nas coisas que são do alto. Segundo, para andar com Deus e termos relacionamento com Ele, precisamos vigiar as nossas palavras. Precisamos cuidar da nossa fala. Irmãos, aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia ela nos fala que aquilo que sai da nossa boca é o que o nosso coração está cheio, está transbordando. Então, se nós formos cuidar, se nós formos tratar aqui a raiz da situação, nós precisamos cuidar primeiro do nosso coração. Porque se nós vigiarmos o nosso coração, aquilo que tem permeado, aquilo que tem criado raízes, nós teremos uma fala mais sadia. Nós teremos palavras de vida, palavras que são agradáveis, que são moderadas, que são edificantes, que são consoladoras, palavras de vida.
E algumas perguntas aqui precisam ser feitas, irmãos. Você não precisa responder em voz alta, apenas aí para você mesmo. Que tipo de percepção as pessoas têm sobre a sua vida pelo tom da sua fala, pela maneira como você fala? E quando eu digo tom da sua fala, eu não digo apenas pelas palavras em si, porque muitas pessoas falam a coisa certa da maneira errada. Já viram isso, irmãos? Né? Pessoas que são ásperas, que são duras, que não são amorosas. Então, que tipo de percepção as pessoas, quando olham para mim, quando olham para você, podem dizer com relação àquilo que nós falamos? E que tipo de percepção você tem de si mesmo quando você analisa o seu linguajar? Quando você está lá naquela roda de amigos lá no trabalho, quando você está conversando com alguém nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, como que você tem testemunhado a respeito da sua fala? Não devemos, irmãos, ceder os nossos lábios para maldizer. Não devemos ceder os nossos lábios para qualquer tipo de mentira, de engano. Não devemos ceder os nossos lábios para difamar, para transmitir ódio, mas para adorar ao Senhor, ao nosso Rei, para anunciar o seu amor, para glorificar o seu santo nome. Para isso que nós fizemos aqui há pouco. Orar, interceder, adorar, para isso que o Senhor criou os nossos lábios. E se há alguma dificuldade nisso, aí nós temos que rogar ao Senhor. Tal como o salmista coloca lá no Salmo 141:3. Talvez essa deve ser a nossa oração também, irmãos. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ainda sobre essa questão dos lábios e da boca, existem muitas outras palavras e muitas outras exortações. E nós precisamos, irmãos, estar atentos quanto a isso. Porque o Senhor, Ele conhece cada palavra que iremos proferir. Mesmo antes que ela saia da nossa boca, mesmo antes de a verbalizarmos, o Senhor já conhece, porque Ele sabe, Ele sonda, Ele prescuta o nosso coração, Ele esquadrinha cada um dos nossos pensamentos e intenções. Então a nossa fala deve ter um senso profundo, irmãos, de moderação e temor, porque nós estamos diante de um Deus santo. Eclesiastes 5:2 vai dizer: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Porque Deus está nos céus e tu sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Então, se há um bom conselho com relação a isso, precisamos falar menos. Quem fala menos, a chance de errar é menor. Se você fala muito, você pode tropeçar nas palavras. Então, precisamos vigiar. Orar ao Senhor: Senhor, coloca um guarda nos meus lábios. Fecha a minha boca, Senhor. Tem muitos momentos, irmãos, que nós precisamos falar, que nós não devemos nos calar. Mas parece que muitos de nós entendemos exatamente o oposto, né? Quando devemos nos posicionar, quando devemos falar, quando devemos proclamar o Evangelho, quando devemos testemunhar do Senhor, o que acontece muitas vezes? Nos calamos. E quando nós devemos calar a nossa boca, fechar os nossos lábios, passar um zíper aqui nos nossos lábios, o que acontece? Parece que aí é que a gente desanda a falar. Então nós precisamos entender isso e sermos mais diligentes, sermos mais disciplinados quanto a isso. Tiago 3 é um texto precioso com relação à fala, e nós poderíamos extrair muitas coisas aqui. Mas eu vou ficar apenas com o verso 9, que diz o seguinte: com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O texto diz isso para nós, que não pode ser assim. Nós não podemos abrir concessões. Com a boca que nós glorificamos ao Senhor, nós amaldiçoamos. Que história é essa, irmãos? Precisamos corrigir a nossa fala. Se queremos andar com Deus, assim como Enoque,
se queremos caminhar com o Senhor, nós precisamos também cuidar das nossas atitudes. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando através desse canal do YouTube, e você deseja andar com Deus e ser achado nele, você precisa cuidar das suas atitudes, das suas ações. As ações de um homem, escute isso, elas refletem aquilo que já foi maquinado na mente e no coração. Ninguém comete pecado acidentalmente. Não existe isso. Não existe alguém que, do nada pecou. Não é assim. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O pecado é uma atitude que, primeiramente, ela ofende a santidade de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós não devemos deixar de pecar apenas por medo da consequência, ou pela vergonha, ou pela humilhação. Não, primeiramente, o pecado, ele ofende a santidade de Deus. Nós precisamos parar, irmãos, de muitas vezes suavizar situações que são seríssimas. Pessoas estão brincando, e eu lembrei, quando eu estava escrevendo sobre isso, pessoas estão brincando sobre uma fina camada de gelo que pode se romper a qualquer momento. Nós precisamos ser cuidadosos, irmãos. Cuidado com o que você tem feito, com os caminhos que você tem seguido. Segundo, apesar de oferecer algum prazer à carne, o pecado, ele traz consequências. Ele traz a culpa, ele traz acusação, ele traz vergonha, ele causa um mau testemunho. Lembra do que nós lemos lá em Hebreus? Que Enoque, antes de ser trasladado, ele deu um bom testemunho. As pessoas viam a vida de Enoque, o próprio Deus testemunhava sobre Enoque e apontava: aí vai um homem piedoso, aí vai um homem sério, aí vai um homem comprometido, aí vai um homem que não negocia com as sutilezas dos tropeços dessa vida, do pecado, dos pensamentos, das palavras. Então, precisamos cuidar das nossas atitudes, porque, apesar dessa satisfação momentânea, temporária, ele traz culpa, acusação, vergonha e um mau testemunho. E, por fim, o terceiro ponto, o tropeço ou o pecado, ele te desestimula de seguir na caminhada. Meus irmãos, para andar com Deus, conforme o exemplo de Enoque, nós precisamos ser mais criteriosos, precisamos ser cautelosos com tudo aquilo que nós pensamos, com tudo aquilo que nós falamos, com tudo aquilo que nós fazemos. E eu quero trazer aqui, para a gente finalizar, algumas dicas práticas, e aí eu já finalizo. Dicas práticas de como alguém deve se posicionar para andar com Deus. Se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo a palavra, se você tem entendido a excelência que é, isso não é um capricho, viu, irmãos? Isso não é uma cerejinha do bolo, não, isso é muito precioso e necessário. Precisamos ser reconhecidos hoje como homens e mulheres que andam com Deus, que amam a Deus, homens piedosos. E algumas dicas práticas que eu pensei. Primeiro, comece o seu dia orando e separando tempo de meditação na palavra. Irmãos, não negociem isso. Comece o seu dia tendo um devocional, você e o Senhor. Que essa seja a primeira ação, o primeiro ato do seu dia. A primeira atitude ao abrir os olhos. Que você dobre o seu joelho ou vá para o seu canto, se retire e tenha um tempo de oração e meditação na palavra. Nós precisamos, irmãos, como discípulo de Jesus, como homens e mulheres sérios que têm entendido a palavra, a ter essa disciplina espiritual tão valiosa que é o devocional diário. Segundo, permaneça em espírito de oração durante o seu dia. Eu gosto muito do capítulo 15 de João, porque ele repete inúmeras vezes o verbo permanecer. Permaneça, permaneça, como forma de enfatizar, sabe? De deixar claro que muitas pessoas
entendem aqui agora, puxa vida, ficou claro, entendi. Eu devo caminhar com Deus. Eu devo seguir o exemplo de Enoque e seguir uma vida constante de caminhada com Deus. Mas parece que no meio da jornada, ou logo no início, parece que essas informações vão meio que se esfacelando e a gente vai perdendo. Então, o nosso grande desafio é permaneça. Permaneça, irmão, em espírito de oração. Não deixa que aquele tempo lá do início do dia seja o único tempo para uma questão de consciência, para você chegar e falar, não, eu tive o meu tempo lá de devocional. Eu abri a Bíblia lá, eu li 2 versículos, eu orei meus 15 segundos e paguei a minha conta. Não deve ser assim, irmãos. Nós precisamos ter uma vida de oração, estar em espírito de oração, estar atento. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Vigia para que o inimigo não te roube essa preciosidade que você viveu pela manhã. Então, permaneça em espírito de oração. Uma outra dica muito importante, conecte-se. Esteja conectado com os irmãos. Queridos, a comunhão é algo muito precioso. E eu aproveito aqui para abrir um parêntese para falar do quanto os pequenos grupos têm sido uma experiência maravilhosa para a igreja no que diz respeito à comunhão, a estreitar os laços, a se conectar uns com os outros. Então, se conecte com o seu irmão, não caminha sozinho, não. O Senhor não nos chamou para sermos ilhas, para andarmos isolados. Pelo contrário, estamos vinculados, irmãos, com as juntas e ligamentos. O Senhor nos uniu, então nós precisamos caminhar juntos. Isso favorece a caminhada. Pode acontecer numa situação ou outra de você estar passando por uma situação em aperto, mas você tem aquele irmão ali, sabe? Aquele irmão que você pode contar que está ali do seu lado, e uma palavra que ele libera para a sua vida, ou um telefonema, ou, cara, preciso me encontrar contigo, vamos tomar um café, vamos estar junto. Irmãos, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E você vai perguntar, mas qual é a relação que tem andar com Deus e caminhar com o meu irmão? Toda a relação. Nós somos igreja, somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E nós somos membros uns dos outros. Então precisamos dessa conexão. Precisamos estar juntos, irmãos. Um próximo ponto, ainda sobre estar junto. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não perca oportunidades como essa. O que a gente está vivendo aqui agora, nessa quarta-feira. Queridos, isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Se a gente conseguisse mensurar isso. Estar na casa do Senhor com os meus irmãos e irmãs. Que maravilha. Poder orar, poder ouvir a palavra. Poder ser instruído, ser exortado. Mas isso é tão precioso, irmãos. Então, encorajo você que está acompanhando aí o culto pelo canal da igreja, esteja presente nas reuniões de oração, nos cultos de domingo, nos pequenos grupos, nos eventos que a igreja tem promovido para edificação. Isso é precioso, irmãos, não negocie isso. E um último ponto aqui, que eu tenho feito isso com muita frequência e tem sido uma grande bênção. Transforme a sua casa num ambiente de adoração. Transforme a sua casa num ambiente de adoração. Coloca lá um louvor, coloca um hino da nossa tradição, um hino que você gosta, que você possa estar ali adorando, chame seus familiares para adorar junto com você. Irmãos, não poucas vezes, mas todas as vezes que nós nos dispusemos a colocar um ambiente de adoração, um louvor, às vezes antes de sair para o trabalho, ou, enfim, durante o dia, que coisa prazerosa, que maravilha é poder transformar a sua casa num ambiente de adoração. Quero te encorajar, meu irmão, substitua aqueles velhos hábitos, cria uma playlist aí, coloca lá uns louvores santos que exaltam o nome do Senhor, que glorificam o nome do Senhor, que enaltecem a Ele. Você vai experimentar algo tremendo no Senhor. Para andar com Deus, conforme o exemplo de Enoque, precisamos cuidar
de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos. Que o Senhor nos abençoe, que nos encoraje, que o Senhor nos desperte para essa necessidade, que você saia daqui disposto a caminhar com Deus, a ser como Enoque, de não ser mais visto, mas de ser tomado por Ele, e que a sua vida possa impactar a outros pelo seu testemunho, que a sua vida possa ser uma referência para outras pessoas, pelo homem piedoso que você é, pela mulher de Deus que você é, pela mulher de oração, pelo homem de oração que você é. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos desperta, que nos coloca nos trilhos, Senhor, da Tua vontade. Que o Senhor siga conosco nessa noite, falando aos nossos corações, encorajando, Pai, aqueles que estão desanimados, desestimulados, que por alguma razão, Senhor, estão arrefecendo. Que o Senhor venha renovar o ânimo dos meus irmãos, de todos aqueles, Senhor, que estão se sentindo fracos, e que possamos, Senhor, experimentar nesses próximos dias, semanas, meses, um renovo do Senhor, que possamos caminhar contigo e ser achados em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Pastor?